Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h42, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e já recebendo aqui na nossa bancada o doutor Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Doutor Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos. Vamos lá discutir exercício, esporte e as suas interfaces. Doutor Rodrigo, a gente sempre não combina, né? A gente sempre sugere um tema para que a gente possa comentar e sempre baseado em algum acontecimento que gerou polêmica e tudo mais. E eu sugeri ao doutor Rodrigo para a gente falar a respeito do caso do atleta, o jogador de futebol, o Estevão, jovem de 18 anos, que teve, dias atrás, né, quase um mês atrás, teve, durante um jogo na Premier League, o campeonato inglês, ele teve uma contusão na coxa e de repente ele resolveu não operar, fazer um tratamento, porque se ele fizesse uma cirurgia, talvez ele ficasse fora da convocação da Copa, não se recuperaria a tempo. Enfim, não foi convocado, não fez a cirurgia. E aí, até que ponto ele pode fazer um tratamento e adiar a cirurgia, doutor? Então, bom, Márcio, a pergunta é muito difícil, né? Uhum. Na verdade, não é no caso do Estevão, é um caso particular. Tá. E assim, são ofertadas as duas opções ao atleta, no caso dele em particular, porque era uma doença, era uma lesão que era permissiva tratamento clínico com resultado equivalente à cirurgia, tá? A gente não pode transpor para outro tipo de lesão. Tá. No caso do Estevão, uma lesão pontual, coxa, reto femoral, né, quadríceps femoral, uma lesão que o tratamento cirúrgico muitas vezes é mais deletério do que o tratamento clínico. Tá? Então, ele pode agilizar uma reinserção ao exercício, mas levar a sequelas crônicas. Tá? Então, boa parte dos tratamentos de lesões musculares na coxa, a gente faz mesmo no alto rendimento com tratamento conservador, fisioterapia, tempo de repouso, mobilidades, recuperação, a não ser que a lesão seja muito extensa que onere uma cirurgia. Então, essa decisão nunca é do paciente, nunca é do médico, nunca é uma oportunidade. É da característica da lesão. Lesões ligamentares, lesões articulares, lesões, particularmente no alto rendimento, geralmente são iminentemente cirúrgicas. Não existe essa coisa de cozinhar a cirurgia para o atleta. Cozinhar a cirurgia para o atleta é igual tempo fora, é igual tempo de não aplicação no esporte, é perda de condicionamento, é perda de patrocínio, é perda de possibilidade de retorno precoce ao esporte, que é o que a gente quer no alto rendimento. Tá? Então não existe essa coisa assim, vou segurar. Não, existem lesões que permitem tratamento clínico com resultado similar ao tratamento cirúrgico. É o caso essa? Que é o caso. Tá? Então dificilmente vocês vão ver, pode ver ao longo aí de qualquer trajetória no esporte, particularmente no futebol, que isso é mais evidente, o atleta que fez por uma lesão de coxa muscular, fez tratamento cirúrgico. Me fala um. Ninguém faz. Pode ficar um buraco no meio da coxa do cara. Você vai lá, vai tratar o hematoma e raramente vai induzir isso a tratamento cirúrgico. Porque você recupera, o músculo regenera, diminui a taxa de fibrose, né? Agora, lesões muito extensas, com rupturas muito extensas, com desfuncionalidade, com perda de função, essas são tratamento cirúrgico indiscutivelmente. Tá? Agora, tem lesão que consolida muito bem que o tempo de recuperação é muito similar ao tempo ao tempo de recuperação do tratamento cirúrgico. Então, vou dar um exemplo ali fora, vamos supor, até pode ser no esporte, mas para a funcionalidade da pessoa. Existe um tipo de fratura, por exemplo, do terço distal do braço aqui no húmero, tá? Que apesar dos desvios, né, uma coisa que a gente considera quando tem uma fratura do osso, é quanto essa fratura está desnivelada, porque às vezes o gesso não é suficiente para nivelar isso, com o calo que se forma, né? Mas essa lesão aqui próximo ao cotovelo, número distal, é uma lesão, quando tem desvio, iminentemente cirúrgica. Mas o que a gente tem que considerar? Vamos supor, é o membro dominante, braço direito do sujeito. É um tenista, por exemplo, tá? Essa lesão, o acesso cirúrgico dessa lesão, é um acesso que se abre a face posterior, tá? do braço. Então, abre em cima do tríceps. Consequentemente, abre o tríceps inteiro. Resseca o músculo ali, abre o músculo, né? Divulsiona o músculo
para chegar na lesão e colocar uma placa parafuso. Tem um bendito do nervo aqui que chama nervo radial, que passa nessa topografia, que é o nervo que simplesmente faz a mão erguer e baixar, faz esse movimento de flexão de mão. Então eu quero que um tenista tenha algum risco de não mobilidade da mão do membro dominante. Imagina. Então nunca que eu vou operar esse cara, entende? Mesmo que a reabilitação seja mais precoce, ele vai ficar um tempo com gesso. Então, essas decisões, elas não são assim aleatórias. Ah, não, o atleta decidiu, a equipe decidiu, o empresário decidiu. Não, qual é o impacto de um tratamento cirúrgico frente à particularidade daquele indivíduo e qual é o impacto da opção pelo tratamento clínico. Eles têm resultados equivalentes? Aí você fala assim, poxa, mas se era cirúrgico, vai ter algum problema dessa fratura ficar torta? Em geral, nessas lesões particularmente do braço, o braço compensa muito bem essas assimetrias. Então, mesmo que o braço, entre aspas, ficasse mais curto, ele fica absolutamente funcional. Então, eu vou ter um ônus de talvez ficar um tempo mais com perda de massa muscular, com gesso nesse braço, e depois ter que reforçar um processo de reabilitação, fisioterapia, para retomar essa massa muscular, mas pelo menos eu não assumo uma lesão neurológica de um nervo periférico que pode atrapalhar a habilidade manual, o movimento fino de um tenista, até por encerrar exemplo. uma carreira, dependendo. Até encerrar a carreira, porque essa lesão neural pode ser definitiva. Em geral, mesmo que ela seja transitória, é um mês mais ou menos de reabilitação neural para recuperar o movimento da mão, para depois recuperar a massa muscular do braço. Então são coisas que a gente tem que quantificar em termos de a opção pela cirurgia ou não, tá? Um exemplo besta também, que é muito frequente no dia a dia. Quem tem fratura de clavícula e o indivíduo é um afegão comum aí como a gente, dificilmente é proposto a cirurgia para o sujeito. Tá? Ela é inestética, porque fica um desvio aqui, né, perto do ombro, mas ela não tem disfuncionalidade nenhuma. Para um atleta que tem movimentos repetidos do ombro, principalmente atleta de vôlei, de basquete, que tem movimento acima da cabeça, né, movimento overhead, ter essa assimetria da clavícula pode onerar uma artrose precoce do ombro. Então, no atleta é cirúrgico. Então, a gente também tem essa particularidade. O que é cirúrgico no atleta, o que é cirúrgico no não atleta pela presença de demanda, né? Lesões de bíceps, muitas vezes, se trata clinicamente no cara que não tem demanda física. Mas um sujeito que é braçal, ou por atividade profissional, ou por atleta, pode ser que seja recomendado tratamento cirúrgico. Então, lesões, a ideia é assim, não é a determinação se é um tratamento mais invasivo ou não, o que a gente tem de dado disponível para recuperação dessa lesão na literatura prévia, para o não atleta e para o atleta, e a característica da lesão frente ao indivíduo, né? É particularização total de conduta, individualização total da conduta. Não dá para botar num pacote assim, até quando? Até quando não? Não é essa pergunta. Até quando eu posso conduzir no tratamento? Não, é até quando, para quem, buscando que resultado e que reabilitação. Então é totalmente individual essa decisão. A gente sabe que modernizou bastante a questão de cirurgia. A questão do tratamento também mudou. O que antigamente levava para você recuperar em 2, 3 meses, é possível antecipar isso de alguma forma? Com medicamento, com fisioterapia? Isso assim, lógico, as técnicas em fisioterapia elas se aprimoram, as técnicas em treinamento se aprimoram, mas eu ainda posso que a reabilitação mais precoce, embora se foque muito nisso, assim, falando, né? Nossa, hoje a recuperação está muito mais rápida e tal. Na verdade, é mais o aporte que o sujeito recebe antes do que efetivamente depois da lesão, né? No esporte, a gente divide as lesões em 2 grandes grupos. As lesões de sobrecarga, que é as lesões que a gente chama de overuse, que aí tem a ver com o método de treinamento, tem a ver com as cargas de trabalho que o atleta é submetido, solo, etc. E as lesões acidentais, que são aquelas imprevisíveis. O cara tá lá, tomou um carrinho e pronto, não tem jeito, ali não tinha como, né? O que a gente consegue evitar muito com a ciência do esporte, com nutrição, com característica de fadiga, com sabendo bem o antecedente de lesão e de limitação, um trabalho focado em equilíbrios musculares, é a lesão de overuse, né? A lesão acidental a gente está vulnerável. Então, a reabilitação de uma lesão acidental, num sujeito que está bem preparado muscular, ele vai ser muito mais rápido essa recuperação, não tanto pelo enfoque na reabilitação, mas por todo o arsenal que ele já recebe antes, pensando em prevenir a lesão de sobrecarga, né? A lesão de excesso. Aproveitando a sua presença aqui, semana passada a gente fez um programa especial sobre Copa do Mundo,
escalação, Neymar sim ou não na seleção. E a sua opinião como profissional e também como torcedor do Brasil? O Neymar, ele pode jogar em alto rendimento? O Márcio quer me botar em maus lençóis aqui, né? O Neymar virou religião, né? Então, eu acho que é complicado. Mas eu vou falar minha opinião. Eu acho complicado ele jogar em alto rendimento, né? A gente vê o Neymar com uma opção de carreira complicada, né? Ele foi pro Emirados Árabes e não conseguiu jogar, teve uma lesão precoce. Quer dizer, já não era um altíssimo rendimento, né? Já tinha mudado muito o padrão ali tanto dos jogadores que jogam ao lado dele quanto aos adversários. E não conseguiu jogar e veio para o Santos, que também tá meio capenga, né? Então não tá jogando num rendimento bacana. Então ele também tem esse mesmo problema. Quem joga ao lado dele e quem joga com quem ele joga contra, né? Infelizmente a gente vê o nível dos jogos no futebol brasileiro tá muito ruim. E nossa base é uma base europeia. Então, eu tenho essas restrições. E eu acho que ele não está no melhor momento físico. Eu acho que sim, talvez ele tenha se dedicado, ele tenha feito um trabalho extra-campo, mas ele, obviamente, não está no melhor momento da carreira. Qual é o meu grande ponto em levar o Neymar? Ou não levar o Neymar? Uma vez, pela pressão de patrocinador, a gente sabe aí, ele lucrou, né? Indiretamente com a convocação, mais de 40 milhões, né? Então, o giro comercial financeiro que existe na convocação do Neymar é muito intenso. Então, eu acho que vai existir uma pressão muito grande que a comissão técnica vai ter dificuldade de manejar em tê-lo no plantel sem pô-lo para jogar como titular. E aí que eu acho que entra o problema. Não é estar entre os convocados, é ter que ser titular. E aí esse ter que ser titular é um problema pro atleta e pra equipe. Porque pode ser um fato de agregação, porque é um nome forte, é um nome que boa parte dessa geração digamos assim, de religião de Neymar vai estar jogando ao lado dele, então pode ser um fator de agregação, mas pode ser um fator de desagregação por ter pessoas que estão melhores, talvez num melhor momento, que poderiam ser aproveitadas, né? E que talvez fiquem de fora da seleção, né? Da seleção titular por conta de uma presença do Neymar. Por outro lado, tem aquela situação, sempre ia ficar com o estigma da comissão técnica de que se o Brasil não atingiu um bom resultado, não atingiu porque não levou o Neymar. Então, o que eu acho que talvez seja confortável, ele começar a Copa como titular e, eventualmente, se não apresentar um bom resultado, aí sim ser sacado, como mais ou menos aconteceu com o Raí na Copa de 94. Não estava no melhor momento, começou jogando. Vai pro banco. Mazinho vai jogar e o Raí vai pro banco. E agora, se realmente o Ancelotti tiver esse ímpeto, essa força, eu acho que vai ser bacana, mas se não manejar egos, eu acho que pode ser um fator de desagregação e não acho que ele esteja no melhor momento para jogar em alto rendimento. Doutor Rodrigo Gibim, muito obrigado. Desculpa até essa pergunta de última hora. A berlinda. Eu queria já preparar a próxima pauta nossa. Aqui no Prever, a gente tem várias ambulâncias, eu tenho percebido um aumento do número de pessoas de idade avançada que sofrem quedas da própria altura. Nossa, muito bom tema. Tá? E aí, muitos casos evoluem para cirurgia. A gente sabe o risco de uma cirurgia de uma pessoa de mais de 90 anos. Então, no próximo quadro, eu queria conversar. Que tipo de atividade uma pessoa com mais de 80, 90 anos pode fazer para evitar essas quedas da própria altura, né? Porque esse é um quadro sério. Muito sério, muito sério. E muitos evoluem para óbito. É Com ruim certeza. isso, porque... É o que a gente fala, às vezes o idoso está no limiar de saúde, né? E aí tem uma queda, uma queda de própria altura, tem a fratura, e enfim, e isso acaba sendo desfecho de óbito por uma causa besta, né? Que é uma infecção urinária, uma infecção respiratória. Tá com uma super saúde, Márcio. Uma escara, né? Uma coisa assim que acaba sendo aquele falseada no empurrãozinho. passo lhe causa uma queda. E eu vou puxar já para me introduzir. Na verdade, muito que se pensa que é a falseada no passo, Não é a própria fratura vindo. Então, a grande questão no idoso, no octogenário, no nonagenário,
é o que vem primeiro? A queda e depois veio a fratura ou a fratura e depois a queda? O ovo ou a galinha? Isso. E isso é muito comum nessas fraturas de quadril, né? Vamos falar sobre isso, é um assunto interessante. Muito bacana. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.